que nós estamos vivendo nessa fase da maternidade que nos fere, mas mesmo assim a gente tá fazendo. Não há nada só nosso, mas tudo é uma construção da sociedade. Será? Você já parou para pensar quais são as convicções que te regem enquanto mãe, enquanto pai, enquanto rede de apoio dessa nova fase que vocês estão vivendo, ou seja na gestação, ou seja na chegada do bebê? Quais são os impactos positivos, negativos dessas crenças, dessas convicções? Vamos conversar sobre isso. Uau, que sensacional ter você aqui comigo. Meu nome é Ana Martins, sou psicóloga clínica com formação em neurociência afetiva, com o intuito de trazer aqui nesse canal uma melhor dinâmica familiar. Então, se você gosta de conteúdo sobre maternidade, sobre educação e desenvolvimento infantil e uma dinâmica familiar mais saudável, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos conversar um pouquinho sobre essas convicções que nos permeiam nessa nova fase da nossa vida. Com certeza há uma construção social quando nós falamos de maternidade. Então nós temos o nosso desejo próprio, nós temos os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos sonhos, e há quem diga, tem alguns autores que dizem que realmente não há nada só nosso, mas tudo é uma construção da sociedade. Será? Vamos papear um pouquinho sobre isso, vamos tentar entender um pouquinho quem de fato nós somos, quais são os nossos próprios desejos, quais os desejos que nós temos, mas não são nossos, são da sociedade, o que nós estamos vivendo nessa fase da maternidade que nos fere, mas mesmo assim a gente tá fazendo, porque em algum dia isso foi incutido na nossa mente como certeza, como o correto a ser feito, e assim a gente vai vivendo. Então, por exemplo, quando dizem pra você que o bebê ele precisa chorar um pouquinho, sim, a gente não pode pegar ele no colo de imediato quando ele chora, porque ele tá fazendo manha, porque ele vai se acostumar mal, porque se você pega, ele vai entender que tudo que ele quer, você como mãe vai fazer naquele momento. Já ouviu isso, mamãe? Eu já ouvi 1000 vezes na minha vida, inclusive na minha gestação, e inclusive mesmo falando ao contrário. Eu já vou explicar para você o porquê eu acredito que é ao contrário, e tudo com uma base científica. Mesmo falando isso para as pessoas, tem algumas pessoas que tampam os ouvidos e continuam acreditando no que por muitos anos lhe foi dito. Então é o seguinte, esse exemplo específico. Nós falamos na psicologia sobre um termo apego seguro. Então imagina só, seu bebê tá lá no berço, ele tá se esgoelando, ele tá chorando, mas você acabou de dar atenção pra ele, ele tá com o mamá em dia, ele tá com a fraldinha trocada, você já brincou com ele, deu super carinho e agora é o momento dele ficar ali para ele entender que é o momento do bercinho. E é um recém-nascido. Recém-nascido não faz charme. Recém-nascido tem necessidades. Então é importantíssimo que nós entendamos como funciona o cérebro do bebê para dar a atenção que ele precisa, para poder estar ali para as necessidades biológicas, emocionais do nosso bebê. Então, sabendo que ele não faz charme, se ele está chorando, é porque há uma necessidade. Então essa deixa chorar que a boca é de borracha, deixa chorar senão vai se acostumar mal e vai pensar que manda na mãe. Imagina, isso não acontece. Enquanto bebê, nessa primeira fase do bebê,
Isso não acontece. Obviamente, durante os próximos anos, em relação à educação do filho, são outros 500, nós temos que ponderar muitas coisas, temos que realmente impor limites, mas tudo com carinho e tudo entendendo a construção mental da criança. Mas enquanto recém-nascido, ali nos primeiros momentos de vida, nos primeiros meses de vida, essa criança tem necessidades, inclusive emocionais, e de ter a mamãe bem pertinho dela. Então, se você já ouviu por muitas vezes aí, mundo afora, histórias como essa e tantas outras histórias, que você possa reconsiderar, que você possa pesquisar, que você possa entender o que faz bem para você enquanto mãe, para você enquanto pai, para você enquanto rede de apoio e principalmente para o seu bebê que está conhecendo o mundo, que está explorando o mundo, que está desconfortável ainda, porque ele estava tão confortável lá dentro do seu útero e agora ele está num mundo cheio de informação e ele precisa de você, mamãe. Então não deixe ninguém falar para você o que você deve saber. Vai atrás das informações para que você possa construir uma dinâmica familiar mais saudável, com foco no seu bebê. Se você gosta de conteúdos como esse, curta, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva, porque tem muito conteúdo bacana pra gente falar aqui sobre maternidade, paternidade, rede de apoio, dinâmica familiar. E escreve aqui embaixo o que você quer que a gente papeie sobre esses assuntos. Tudo focado na nossa saúde psicológica enquanto mãe, enquanto pai, enquanto rede de apoio desses bebês. Até mais!